Olá pessoal, de volta e vamos falar nesse vídeo sobre o que não deve faltar no seu capítulo de resultados do seu TCC. Nos últimos dois vídeos falamos sobre o que não deve faltar na metodologia no referencial teórico e no primeiro vídeo falamos sobre o que não deve faltar na sua introdução. Nesse vídeo vamos focar sobre o que não deve faltar no seu capítulo de resultados. Estou fazendo assim em partes para ficar mais fácil de você assimilar o conteúdo, você principalmente que está começando. Esse conteúdo vai ajudar também as pessoas que já estão no meio do trabalho, mas principalmente quem está iniciando, tá bom? O seu TCC. Vamos lá então, os resultados, né? Você fez o seu trabalho, fez a sua introdução, já definiu o seu tema, fez a introdução, fez o referencial, metodologia e você aplicou o seu, digamos que seu estudo tem aplicação de campo. Você já aplicou o seu estudo de campo, agora você vai tabular os dados e vai apresentar os resultados, beleza. Lembrando que nem todo trabalho tem resultados, tá? Trabalhos assim, especificamente teóricos não têm resultados, e sim discussões ou algo nesse sentido. As pessoas fazem, os autores fazem um capítulo de discussão do trabalho, né? Ou de descobertas do trabalho. Bom, mas contando aqui que a grande parte das pessoas, pelo que eu vejo, assim, a minha percepção, tem um trabalho que tenha algum tipo de resultado, então nós vamos focar sobre isso. Como sempre, vamos recapitular o que mais ou menos tem no capítulo de resultado. Bom, você pode começar, até uma dica, tá? Anota isso aí, você pode começar o capítulo de resultados fazendo um parágrafo reafirmando a teoria e você vai fazer isso agora com os dados. Na verdade, o principal assim, motivo de você fazer um capítulo de resultados é você reafirmar a teoria, comprovando que você usou a teoria e aplicou, vai provar isso com os dados que foram coletados e gerados, tá? Então você pode fazer até um parágrafo falando sobre, reafirmando o que é a teoria, contando um pouco do conceito, e aí começa faz um gancho, a partir de agora nós vamos seguir a explanação dos resultados através de gráficos, tabelas e algo assim, tá bom? Uma das coisas também uma das coisas que é feita, que são realizadas, né, no capítulo de resultados, são as comparações das informações, tá? Você compara um gráfico com outro, tem trabalhos que se fazem correlações, tá, dos dados, calculam-se correlações, qual o grau de correlação de uma variável e outra, certo? Mas eu não vou explicar isso aqui porque é específico também de cada trabalho ali e de cada orientador. Uma coisa também que é feito no capítulo de resultados é uma comparação da sua pesquisa com trabalhos anteriores, tá? Até uma dica para você aí, tá? Que está fazendo... Muita gente chega nos resultados, eu tenho visto essa dificuldade nos alunos, eles chegam nos resultados e eles não sabem mais o que fazer, tá? Eu cheguei aqui nos resultados, eu apliquei a pesquisa, tabulei, e agora, né? Uma boa dica é você comparar, pegar estudos, né? Se você já puder ter feito isso aqui no seu referencial teórico, né? Você compara, eu gosto até de citar, de dar a dica para o pessoal que eu oriento, que eles achem um trabalho, que eles peguem como referência para usar aqui no capítulo de resultados. Por exemplo, o José da Silva fez um trabalho com o mesmo tema que o meu, só que ele aplicou numa outra amostra, aplicou num outro questionário, algo assim. Eu comento para fins de enriquecimento do texto, eu comento o que ele fez no trabalho dele e falo o que eu fiz no meu trabalho e falo dos dois resultados, né? Apesar de não ser possível, às vezes, fazer uma comparação direta, eu posso fazer uma comparação indireta, né? Porque isso enriquece a pesquisa, tá certo? Porque tem gente que fica Talvez você está passando por isso agora, né? Se você estiver passando por isso agora, escreva aí nos comentários. De chegar nos resultados e não saber o que escrever mais, né? Um outro dilema é na análise dos dados, não saber ou não conseguir escrever o que os números estão dizendo, né? Então, por exemplo, você está trabalhando com uma escala, por exemplo, na área de RH, existem escalas, né, que você trabalha para medir, por exemplo, qualidade de vida de um determinado grupo de pessoas, né, que é índice de qualidade de vida no trabalho, né. Então, você tem uma escala de 1 a 7,
e aí na sua escala de 1 a 7 você tabulou os dados naquela afirmativa ali que as pessoas responderam. Numa escala de 1 a 7, a maioria ficou numa média ali de 4,5. Bom, se você sabe que o valor do meio é 3,5, você sabe então que 4,5 aproxima-se de 5, então está acima do valor médio ali, né, do valor da mediana ali. Então o que acontece? Você vai concluir que aquela afirmativa foi favorável, as pessoas responderam favoravelmente àquela pesquisa. Quanto mais os dados se aproximarem, a média se aproximar de 7, a lógica diz o quê? Que as pessoas concordaram com aquela frase, né? Com aquela afirmativa do questionário, certo? Então, saber interpretar os dados, o orientador pode ajudar nisso, mas o aluno tem que fazer um esforço, né? Vai enriquecer o seu trabalho. E aí, uma coisa que talvez é legal falar é você evitar gráficos desnecessários, né? Por exemplo, esses dias eu vi um trabalho que tinha assim, o trabalho específico pesquisou só mulheres, né? Então o aluno foi lá e fez um gráfico, né? Começou os resultados e tal, e ele colocou um gráfico assim, né? Um gráfico de 100%, né? Ele colocou assim, sexo ou gênero, né? Colocou o 100% mulheres embaixo. Então, pensa comigo, né? Não é necessário, se 100% da sua amostra foi de mulheres, não faz sentido você colocar um gráfico de 100%, não é verdade? E eu até desaconselho alunos a colocar o gráfico lá de meio a meio ali, de 50%, né? Deixa eu até colocar isso aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico, né? Deixa eu colocar aqui uma quebra de páginas aqui. Resultados, ó, é até legal você colocar assim, ó, às vezes, ó, em tabela, tá? Ao invés de você colocar um gráfico, você também variar os gráficos com tabela. Por exemplo, nesse trabalho aqui, foi uma escolha colocar assim em gráfico. 60,2% é feminino, 39,8% masculino. Eu poderia colocar aqui, ao invés de colocar um gráfico, eu fazer uma tabela com essa mesma informação, tá certo? Que dá uma variada nos gráficos, tá bom? É bom às vezes você pensar nisso. Esteticamente você pode variar os gráficos, os modelos de gráfico e também variar gráficos com tabela. Qual a minha dica que eu acho que não deve faltar no seu capítulo de resultados, né? A comparação de informações. Essa comparação, esses dois tópicos aqui, né? Vou até grifar aqui, ó. A comparação de informações do seu trabalho com a teoria, tá? E a comparação do seu trabalho com trabalhos de referência, trabalhos anteriores, é uma coisa que não pode faltar no seu trabalho, é uma coisa que vai enriquecer o seu trabalho e vai torná-lo mais competitivo até para um artigo, tá bom? Então, se você escreveu o seu trabalho, você pode reafirmar a teoria ou não, né? Você pode ser bom ou não em dizer o que os números estão mostrando, tá? Você pode até colocar gráficos que não são necessários, mas uma coisa que eu acho que não deve faltar é a comparação de informações. Estou falando isso na parte escrita, né? Lembra que o nosso tema aqui, nós estamos focando na parte escrita do trabalho. Então, eu acho que essa comparação de informações dos dados que você coletou com a teoria e a comparação da pesquisa que você fez com trabalhos anteriores ou artigos de referência devem aparecer majoritariamente no seu trabalho, na minha opinião, na minha experiência, tá bom? Gostou desse vídeo? Comenta aí, deixa o seu like, suas dúvidas se tiver, se inscreva aqui no canal Guia da Monografia e vamos para o último vídeo, logo depois aqui de alguns dias, não sei quando que o pessoal vai colocar aqui, onde nós vamos falar sobre o que não deve faltar na sua conclusão. Muito obrigado, gente. Até a próxima.